Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, agora, né, uma aulinha voltada para o segundo ano, nós vamos falar sobre a questão do trabalho na sociedade moderna. Nós já falamos sobre a questão da importância do trabalho, né, que o trabalho, o homem transforma o ambiente, mas ele também se transforma, é uma forma de você produzir a sua vida, é uma forma de você transformar tanto a sua vida quanto a vida de outras pessoas. Então, o trabalho ele é uma categoria fundamental. Falamos sobre trabalho na sociedade tribal, feudal, escravo, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho na sociedade moderna, de acordo com dois sociólogos muito importantes pra gente. Quem são eles? Durkheim e Karl Marx, ok? Eles tinham visões bem diferentes sobre o trabalho na sociedade moderna e a gente precisa, né, falar sobre eles, tá? Bom, vamos começar com Durkheim, tá? Na verdade, na sociedade moderna, se a gente parar para pensar bem, a principal característica é o que a gente vai chamar de divisão social do trabalho, tá? Ou seja, a gente vai perceber que antes, né, eu tinha aquela pessoa que desenvolvia, fazer um batom, então eu faço a capa do batom, faço o conteúdo do batom, faço isso aqui, o outro, né? Eu fazia a íntegra daquela maquiagem, ou da caneta, ou do que quer que seja, tá bom? Na sociedade moderna, o que a gente faz? Para acelerar a produção disso aqui, né? Baratear. Eu não estou querendo dizer que isso aqui é positivo para o trabalhador, tá? Eu estou dizendo para a produção. A produção, para acelerar a produção, né? Para diminuir custos. O que eu faço? Eu agora divido. Agora eu tenho José, faz a tampa. Maria faz o design lá, mistura X na maquiagem. O José faz a parte de baixo, engata esse negócio que o batom sobe que desce. O outro termina de fazer a parte inferior da embalagem. E o outro monta. Aqui, ó. 5 pessoas para fazer um batom. Em teoria, é simples, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a divisão social do trabalho, ela vai caracterizar a sociedade moderna. Então é a partir daí que a gente vai falar sobre a perspectiva de Marx e de Durkheim, ok? Então vamos começar lá com Durkheim. Durkheim acredita que essa divisão social do trabalho, ela é fundamental, ela é muito importante para a nossa sociedade. E ela é muito importante por que motivo? Tá? Porque ela estimula a solidariedade entre os indivíduos. Mas a gente tem que pensar que solidariedade não necessariamente é questão para de ajudar ao outro. Não. A solidariedade está ligada à questão do vínculo, né, que o trabalho proporciona. É isso que o Durkheim está falando pra gente, né, dessa importância desse vínculo, né? Que nós, mesmo que a gente nunca se veja, tá? Eu dependo de você, eu dependo do seu trabalho, tá? E a mesma coisa acontece com você, né? Você também depende, em certo sentido, do meu trabalho. Então a gente vai criar aí uma solidariedade, um vínculo muito difícil de ser assim, ó, né? A gente se liberar, né? Ele diz que isso vai aumentar a coesão social. Quando eu falo de coesão, eu falo de união. É aquela cola que vai manter, sabe, a gente bem juntinho. Então, com relação à solidariedade, ele vai analisar 2 tipos de solidariedade, tá? A solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Quando eu tô falando de solidariedade mecânica, eu tô falando daquele tipo de solidariedade que a gente tá falando aí, solidariedade como vínculo de trabalho, tá? Que acontece em sociedades
mais tradicionais, sociedades rurais, entendeu? Por quê? Ela seria caracterizada por uma baixa divisão social do trabalho, tá? Ou seja, eu não divido muito as tarefas. Por exemplo, a sociedade tribal seria uma sociedade de solidariedade mecânica, né? Eu tenho uma baixa divisão social do trabalho, todo mundo ali é capaz de desempenhar uma determinada tarefa. E por que as pessoas na tribo não vai cada um para um lado? Porque aquilo que une as pessoas seria, né, a questão cultural, afetiva, né? As pessoas não estão ligadas necessariamente porque elas dependem do trabalho do outro, porque em certo sentido elas conseguem fazer, né? Mas ela tá ali por laços, né, consanguíneos. Então, elas estão unidas por coisas muito subjetivas, tá? E segundo ele, esses laços que estão baseados em questões subjetivas, eles podem ser mais facilmente rompidos, tá? Então, vamos tentar pensar nos nossos dias de hoje, tá? Um exemplo na casa da gente. Todo mundo tem um parente, um primo, um tio, né? Que ele é mais, assim, afastado da família, né? Todo mundo tem, né? No Natal, fulano não vem. Vai dando novo, ele não vem. Né? Vai esperar aniversário e nem ligou, nem lembrou, né? Por quê? Não vou botar aqui em xeque questões familiares, mas a partir do momento que você cria outros laços, você consegue se desvencilhar, né, dessa questão de parentesco, laços de parentesco, né, afetivos de uma maneira mais fácil. Se fosse assim, ninguém terminava um casamento, por exemplo. Tá? E ele vai falar também sobre a questão da solidariedade orgânica, que eu falei lá de cá. Essa solidariedade, ela não acontece, né, em geral, na verdade, ela acontece, nas sociedades urbano-industriais, tá? Ele vai acontecer no meio urbano, né? Então, no meio urbano, né, eu vivo lá em Volta Redonda, eu moro lá no bairro X, Y, Z, mas vem cá, eu posso mudar de cidade? Posso. Eu posso mudar de país? Posso. Mas eu não consigo romper meus laços de dependência com as outras pessoas. Eles não são baseados em questões de parentesco, sanguinidade, afinidade, né, amor, enfim, o que quer que seja. Na solidariedade orgânica, as pessoas estão presas umas às outras por questões de trabalho. Por exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo bem basiquinho. Temos uma greve de caminhoneiros. Parou tudo. O caminhão nenhum anda, tá? Gente, eu sou professora. Estou tentando me reinventar como professora que dá aula online. Mas, ou seja, eu continuo dando aula. Eu continuo transmitindo alguma coisa que eu sei, tá? Agora, eu não sei fazer pão. Eu não sei fazer macarrão. Todas as minhas plantinhas morrem, eu já tentei fazer a hortinha 1000 vezes, não dá certo. Costura também tá longe de ser um talento meu. Fazer sapato, maquiagem, nada disso, absolutamente nada disso eu sei fazer. Teve um vazamento de água, eu não sei consertar, né, na minha casa. Estourou um cano, não tenho a menor ideia como conserta. Então vem cá. O caminhoneiro, ele parou de trazer suprimentos, não tem mais alimento no mercado. Eu vou ter que me gerir por conta própria. Se eu não sou incapaz de manter a salsinha viva, se eu não produzo farinha de trigo, se eu não tenho, né, galinha, se eu, né, não sei costurar, não sei fazer tecido, não sei consertar o cano que estourou. Eu dependo do trabalho.
do pedreiro, depende do trabalho do caminhoneiro, daquele que está no meio rural plantando trigo, plantando as verduras e coisas que serão consumidas. Então, aqui, por mais, eu quero só trabalhar de home office, eu não quero mais ver a cara de ninguém, eu posso viver de delivery. Mas vem cá, para a comida chegar na minha porta, a quantidade de gente que teve lá atrás. Então, nesse tipo de sociedade, as pessoas, a colinha aqui é boa, hein? Não dá para soltar, não. Então, a coesão, ela é muito forte. E com relação a essa questão entre capital e trabalho, essa relação que é sempre conturbada, ele vai falar, por exemplo, que o conflito, né, uma greve, por exemplo, ela provocaria anomia, uma falta de ordem, um não funcionamento adequado das instituições. E isso para ele é um gravíssimo problema, porque a solidariedade social ela é decorrente da divisão social do trabalho e de que todo mundo faça, né, o seu papel e que não tenha esse questionamento e que não pare, né? Não é que você não possa reivindicar alguma coisa, segundo a visão de Durkheim, mas você não pode interromper aquilo que você faz, porque senão você vai colocar em xeque, né, toda aquela a sociedade do qual você faz parte. Já Marx ele tem um entendimento diferente. Para ele, essa divisão social do trabalho, essa divisão de tarefas, ela vai gerar as classes sociais, né? Que são duas, principalmente. Eu tenho a burguesia e eu tenho o proletariado. Quem é a burguesia? A burguesia são os proprietários dos meios de produção, os proprietários das fábricas, né? Os banqueiros, os comerciantes. Então a gente vai dizer, que é o empresário, tá? E quem que é o proletariado? O proletariado, ele é aquele, tá? Que ele não tem um meio de produção, mas a única coisa que ele tem para vender, né? Ele não tem como produzir nada, é a sua força, é a sua capacidade de trabalho. Então, enquanto capacidade de trabalho, se a gente parar para pensar, eu tenho um empresário que precisa de alguém que opere a máquina. Eu tenho o trabalhador, né, o proletariado, que é aquele que vende a sua força de trabalho. Então, em teoria, segundo Marx, é uma relação entre pessoas iguais, né? Porque um precisa do trabalhador, o outro precisa, né, vender sua força de trabalho. E aí estaria em tese tudo certo. Contudo, não é assim. Essa relação ela é pautada em muito conflito. Muito conflito por quê? Porque a relação entre essas classes ela é a relação do burguesia para com o proletariado, é uma relação de exploração. Exploração do trabalho. Por quê? Qual seria o justo? Nós trabalhamos, vendemos, distribuímos aqui o lucro entre todos os trabalhadores. Ou guardamos um percentual para investir, né? Sei lá, no melhor da empresa, enfim. Mas eu tenho os lucros igualmente repartidos. Por quê? Para o engenheiro poder projetar isso aqui, ser embalado, colocar na caixa para ser despachado, lá para o caminhoneiro levar, desde a pessoa da limpeza do chão da fábrica, né, dos que limpa os escritórios, ao projetista, isso aqui é o sucesso de absolutamente todos. Todos participaram dessa produção. Então é justo, né, que todos dividam o lucro de maneira mais igualitária possível, né? Porque isso representa o sucesso de todos. Só que, como eu tenho uma empresa com José, por exemplo, o José vai concentrar esses lucros, vai repassar um percentual mínimo, né, em forma de salário, e
isso vai promover uma acumulação do capital. Ou seja, José vai ficar cada dia mais rico. Enquanto aquele trabalhador, na grande maioria das vezes, vai viver naquela mesmíssima situação durante toda a sua vida, né? Bom, gente, nós temos que pensar o seguinte: quando eu tenho, né, o surgimento da maquinofatura, enfim, o trabalhador, ele deixa de seguir o próprio ritmo do seu trabalho, né? Antes eu determinava, eu vou fazer isso em tanto tempo. Agora, a máquina, ela te dá um novo ritmo. Você tem que acelerar, você tem que fazer uma coisa no ritmo da máquina. Então, o trabalhador, muitas vezes, ele perde a categoria de trabalhador e passa a ser exclusivamente um operário. Aquele que opera a máquina. Quem que é o mais importante? É a máquina e não o trabalhador, não o operário. O operário, ele pode ser facilmente substituído. A máquina, não. Tá? Bom, voltando ao que eu falei anteriormente sobre a acumulação do capital, tá? Essa acumulação do capital, né? Essa não repartição adequada dos lucros, esse período que o trabalhador trabalha, digamos que eu trabalho em uma fábrica de sapatos. Então, durante 4 horas que eu trabalho por dia, eu gero para o meu patrão, né, o suficiente para pagar meu salário, para pagar matéria-prima, para pagar todos os custos de produção. E as outras 4 horas que eu trabalho única e exclusivamente para o lucro, o enriquecimento do meu patrão. Ok? Então, essa dinâmica, ele vai chamar isso de mais-valia. A mais-valia pode ser de 2 formas. Ela pode ser absoluta ou ela pode ser relativa. Mas mais-valia absoluta acontece quando, digamos que na minha fabriquinha aí de batom, de maquiagem, eu falo para vocês que eu quero vender 1 milhão a mais de batons para os Dias das Mães. Ótimo. Muito bom. O que a gente vai fazer com isso aqui? Eu vou colocar meus trabalhadores para fazer hora extra. Eu posso pagar hora extra, tá? Eu posso contratar mais pessoas. Conseguir vender meu 1 milhão de batons a mais ali. Vem cá. Eu aumentei meu lucro? Aumentei. Mas eu tive que aumentar também o número de horas de trabalho. Então, mais horas de trabalho, mais produção, mais lucro. Na mais-valia relativa, eu quero produzir 1 milhão de batons a mais para vender nos Dias das Mães. O que eu vou fazer? Simples. Eu vou querer lucrar mais, produzir mais, mas eu não quero, de forma nenhuma, aumentar os meus custos com mão de obra. Então, o que eu faço? Uma saída, a tecnologia. Eu posso investir numa nova máquina. Eu posso fazer uma mudança naquilo que eu tenho, né? Numa outra coisa que eu tenho, né? Eu vou investir, na verdade, em tecnologia. E tecnologia pode ser desde uma nova máquina, né? Uma coisa mais eficiente, a alguma coisa simples que seja colocada na produção, mas que acelere esse processo aqui. Então, digamos que eu desenvolvi uma coisa qualquer, um composto químico, que quando eu coloco essa questão do pigmento, eu consigo fazer, né, digamos assim, endurecer, botar na consistência certa aí, o batom. Ou seja, ele precisava, sei lá, de 5 horas para endurecer, agora vai precisar de 1. Ou seja, eu não mudei máquina, não mudei nada. Eu acrescentei uma coisa a mais
que vai viabilizar. Ou seja, meu trabalhador ele vai trabalhar o mesmo número de horas. Mas, como eu pesquei que isso pode acelerar aqui a produção do meu batom, eu vou intensificar o ritmo de trabalho daquele indivíduo. Então, ele vai trabalhar mais rápido, né? Vai produzir mais. Eu vou ganhar mais, porque eu vou vender mais ali. E o meu custo vai ser menor. Gente, até a próxima aulinha, tá?